E olha, o governador Eduardo Leite propôs que municípios gaúchos tenham maior autonomia na definição dos protocolos do modelo de distanciamento. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da FAMURS, Maneco Hassen. Maneco, boa tarde para você, mais uma vez um privilégio poder recebê-lo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta para começar. Os efeitos psicológicos da pandemia, eles têm de fato sido mais intensos, principalmente para os idosos, né? A melhor idade, né? O contato presencial é ainda mais fundamental em outras fases da vida? Alô, me ouviu, Maneco? Acho que teve um erro aqui. Peraí, só um pouquinho. Não, eu fiz uma confusão aqui e quero, na verdade, te perguntar sobre... O senhor tem dito a preocupação porque não quer o governador do estado no pior momento da pandemia, né? Que transfira para os prefeitos e para as associações regionais uma responsabilidade pelo modelo de distanciamento controlado do governo. O senhor ainda mantém essa posição, prefeito? Perdão pelo erro. Boa tarde, Paulo. Um prazer mais uma vez estar contigo aqui, com todos os teus telespectadores. A FAMURS, desde o início desse processo, tem participado e acompanhado toda a apreensão, a dedicação e o trabalho dos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul no combate à pandemia. E nós tivemos uma reunião muito proveitosa com o governador na última terça-feira, foram quase 2 horas de diálogo com a direção da FAMURS, a equipe do governador Eduardo Leite e os 27 presidentes de associações regionais, justamente discutindo e dialogando sobre o modelo que hoje regra a nossa vida aqui no Rio Grande do Sul. E todos nós, por unanimidade, nos colocamos à disposição do governador para que os municípios, as associações regionais e a FAMURS participem das decisões, colaborem com o governo mais do que já estão colaborando e assumam mais responsabilidades do que já têm. Mas nós queremos fazer isso de maneira coletiva, dialogando com o governo e não apenas recebendo uma ordem para ser cumprida. Então nós organizamos essa situação, o governador ficou de nos mandar até este final de semana uma proposta para a FAMURS vai encaminhar esta proposta para as associações regionais, que vão dialogar com os seus prefeitos, suas prefeitas e retornar com uma contraproposta para a entidade e nós vamos então sentar com o governador e sua equipe para juntos encontrarmos as melhorias que podem ser feitas no modelo de distanciamento controlado aqui do estado. Nós não podemos perder do nosso horizonte que nós estamos no pior momento da pandemia, com os números de casos graves e de pessoas internadas em leitos de UTI aumentando, causando muita preocupação, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, mas isso também já está refletindo nos hospitais e nas regiões do interior. Então, portanto, uma decisão desta tem que ser tomada com muita responsabilidade, com muita cautela e de maneira coletiva, porque nós não temos uma fórmula pronta para enfrentar a pandemia. Este modelo nunca havia sido implantado em nenhum lugar do mundo, até porque esta pandemia ela é única na nossa história. Então, nada de sopetão e nada apressado, para que a gente possa fazer da maneira correta, porque no momento que nós estamos desta crise, nós não temos o privilégio de errar. Então, nós temos que dialogar para juntos tomarmos a melhor decisão. Prefeito, mais uma vez, boa tarde. A gente sabe que o Rio Grande do Sul reúne uma quantidade muito grande de municípios. Essa posição da FAMURS em relação à proposta do governador é unanimidade entre os prefeitos? De forma nenhuma. Nós temos 497 gestores em todo o estado. E, obviamente, eles têm visões diferentes e maneiras diferentes de tratar esse tema, o que é absolutamente natural, né, do ser humano. Enfim, nenhum de nós tem, neste momento, certeza nem unanimidade de nenhum caminho a tomar. Por isso é que as 27 regionais se colocaram à disposição do governador para dialogar. E, se for o caso, assumir, sim, mais tarefas. Mas fazer isso com paciência, obviamente com muita eficiência nesse momento, mas não de uma hora para outra. Então, por isso é que nesta semana nós vamos receber a proposta, vamos dialogar durante a semana que vem e depois tomar uma decisão coletiva para que a gente tenha, junto com o governo do estado, o melhor caminho a seguir.
Certo. Prefeito Maneco, caso os municípios tenham mais autonomia sobre o modelo de distanciamento controlado, sobre a adesão às bandeiras, qual o receio da FAMURS nesse sentido? Nós não temos receio em assumir mais responsabilidades, desde que isso seja feito numa maneira única por todo o Estado. Única em qual sentido? Que tenha um regramento e que cada regional tenha protocolos a seguir, tenha requisitos para cumprir e que o Ministério Público, especialmente, que é quem nos fiscaliza neste ponto, também esteja acompanhando para que nenhum prefeito, nenhuma prefeita sofra depois da pandemia algum tipo de cobrança por algo que fez involuntariamente ou querendo acertar neste momento. A maioria dos municípios do estado não dispõe de uma área técnica capacitada para, nesse momento, escolher qual é o caminho a seguir. Então, por isso é que nós queremos dialogar melhor com o estado, para saber qual o tamanho dessa responsabilidade, quais os termos em que isso vai se dar, qual o momento em que isso vai se realizar. Então, nós temos que ter isso detalhado e, por isso, pedimos para o governador a proposta por escrito, para que a gente possa fazer a avaliação em cima de algo concreto e não só em cima de uma intenção que foi verbalizada. Bom, daqui a pouquinho a gente tem a 12ª rodada de revisão das bandeiras do mapa do distanciamento controlado. Prefeito, como é que o senhor avalia essas mudanças constantes no sistema de bandeiras aqui no Rio Grande do Sul, através dos recursos através dos recursos dos prefeitos junto ao governo do estado? Na semana passada, por exemplo, quase todo o Rio Grande do Sul estava em bandeira vermelha. Após os recursos dos prefeitos, de alguns prefeitos, o governo reconsiderou e colocou vários municípios em bandeira laranja novamente. Esse vai e vem não coloca o modelo de cheque na sua avaliação, não coloca esse modelo em xeque, na verdade? Se nós avaliarmos enquanto gestor público, enquanto prefeito, não, porque a possibilidade do recurso é o momento que os municípios e as regionais têm de corrigir eventuais equívocos nos números que compõem os indicadores para estabelecer a bandeira. Na nossa visão, isso é um ponto positivo. O problema é que, da maneira que se constituiu isto, para a população hoje, está parecendo justamente que o modelo está errado e que ele não está dando certo. E esta é uma questão que nós ponderamos para o governador também e que deve ser reavaliada nas próximas semanas. Aquilo que era um ponto positivo das regionais e municípios para poder corrigir erros, acabou se tornando um símbolo errado do modelo, passando para a população uma impressão de que esta quantidade de trocas de bandeiras é algo negativo. Então, por isso, é uma das questões que nós sugerimos ao governo para revisar. Prefeito, ampliando agora um pouquinho a nossa pauta, alguns prefeitos têm comprado kits de medicamentos para suposta prevenção contra a Covid-19. Qual a posição da FAMURS a respeito dessa questão, prefeito? A FAMURS tem uma posição muito clara nesse sentido sobre este tema. Nós somos uma associação de municípios que tem uma função eminentemente política, no sentido amplo da palavra, né? Nós não temos preparo técnico, nós não temos condições científicas de indicar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de tratamento para esta ou para qualquer outra doença. Não é função da FAMURS. Esta função cabe aos profissionais médicos, que são preparados, se formaram, estudaram, justamente para, em cima do caso concreto, estabelecer qual é o medicamento ou qual é o tratamento. Então, a FAMURS não vai, de maneira nenhuma, indicar nenhum tipo de tratamento médico, porque não faz parte da nossa função, e nós temos que confiar no profissional médico que está atendendo lá no hospital ou lá no posto de saúde, porque ele é que é a pessoa capacitada para analisar o caso concreto e indicar medicamento. Bom, nós gostaríamos de agradecer muito a atenção, mais uma vez, a atenção do prefeito Maneco Hassen, presidente da FAMURS. Muito obrigado, prefeito. Seja sempre bem-vindo. Um excelente final de semana e muita saúde. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e quero deixar aqui o meu abraço ao governador Eduardo Leite, que anunciou agora há pouco ter testado positivo para o coronavírus, que melhore o mais rápido possível. Também um abraço ao prefeito Vanazzi e ao prefeito de Alvorada, que também testaram positivo esta semana, e mais ainda um voto de pesar aqui, condolências
para a família do prefeito de Viamão, que acabou falecendo esta semana para o coronavírus, o que coloca em nós um estado de alerta ampliado para todos nós que estamos na linha de frente de combate a esta pandemia. Um grande abraço para vocês e um bom final de semana. Obrigado, prefeito.